Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a ASTL do C++. Bom, a ASTL é a Standard Template Library, que é uma biblioteca de componentes do C++ que tem algoritmos e containers, funções, etc. E ela tem algumas estruturas de dados prontas que são muito úteis para resolver os problemas das competições de programação. Então as 6 estruturas que eu vou mostrar aqui são o vector, a queue, o fila, stack, pilha, a priority queue, que é a fila de prioridade, o set e o map. Bom, o vector é basicamente um array. Então a gente declara ele como vector e entre os símbolos de menor e maior o tipo, por exemplo, um vector de inteiros. E a gente define um nome, como por exemplo v. A gente pode inserir elementos no vector com a função pushback e passar o número, por exemplo, 5. Ou um pushback 2. E o nosso v é um vetor 5, 2. Então no vector a gente pode acessar os elementos por índice. Então se eu acessar v no índice 1, eu vou estar acessando 2. A gente pode também usar a função popback, que a função popback faz é deletar o elemento no fim do vector. Então ele deletaria o 2 aqui. Tendo um vector, a gente também pode usar algumas funções, como a função size. Se eu utilizar o v.size, ele vai me retornar o tamanho do vector. Então esse exemplo aqui vai me dar 4. Então aqui para a parte do código eu importei a biblioteca vector e inicializei um vector de inteiros com os números 2, 3, 5 e 7. E aqui eu posso usar todas as funções dele. Então, por exemplo, aqui eu posso pegar, utilizar o pushback e inserir o elemento 11. E se eu quiser mostrar o meu vector, eu posso fazer de várias maneiras. Como ele é um array, eu posso fazer um loop que vai de 0 ao tamanho do meu vector e eu posso mostrar o elemento naquele índice. Essa é uma maneira de mostrar os elementos do vetor. Eu também posso usar o forRange. Então eu vou utilizar o alto elemento e no vector v. Se eu mostrar o elemento e, ele também itera sobre os elementos. Eu também posso usar os iteradores. Então, como ele é um container de STL, o iterador de um vector vai ser do tipo vector de int, dois pontos iterator. Eu vou chamar de it. Então, para iterar, eu posso inicializar o meu iterator com o início do meu vector dado por v.begin. E enquanto ele não for igual a v.end, que corresponde ao fim depois do último elemento, eu vou para incrementar ele e vou mostrar o elemento apontado pelo iterator. Então esses são 3 jeitos de iterar pelo vector e vão servir para iterar sobre as outras estruturas da STL. Também é possível inserir objetos no vector em outras posições que não sejam o fim, com a função insert, passando um iterator, por exemplo, v.begin vai se referir ao começo, ou seja, antes do atual primeiro elemento. Se eu utilizar v.begin mais 2, ele vai colocar o elemento na posição 2, então antes do 5, e passar o valor. Exibindo aqui, a gente vê que ele insere na posição que a gente determinou. Outra estrutura da STL é a fila, que a gente define por queue do tipo, por exemplo, inteiro. A fila é uma estrutura do tipo FIFO. Significa first in, first out, ou seja, o primeiro elemento a entrar na nossa fila vai ser o primeiro elemento a sair. Então, a função para inserir elementos no fim da fila é a função push. Se eu utilizar, por exemplo, q.push 2, depois q.push 5, a gente pode imaginar nossa estrutura como uma fila que tem o 2, depois entrou o 5 atrás. Se eu inserir o 3, ele é inserido atrás da fila. E como essa estrutura é do tipo, o primeiro elemento que a gente inserir vai ser o primeiro a remover, então se eu utilizar a função front, ele vai me retornar o elemento que está na frente da fila, então aqui seria o 2. Eu posso utilizar a função pop, que vai remover esse elemento da frente da fila, então se eu der um pop na minha fila, ele vai remover o 2. E agora meu front passa a apontar para o 5. Eu também posso ver o tamanho da minha fila com o q.size, checar se ela não está vazia com o q.empty, retorna um bool.
Eu posso criar minha fila aqui, uma fila de inteiros Q. Eu vou colocar os elementos 2, 5 e 7. Eu não consigo iterar pelos elementos, então se eu tentar fazer um loop aqui para cada elemento E na minha fila, ele vai dar um erro. Porque na fila eu só consigo acessar o elemento da frente. Então, se a minha fila está organizada com o 2, depois o 5 e depois o 7, e eu quiser remover eles da frente até não sobrarem elementos, eu posso dizer while not minha fila.empty, porque empty retorna um boolean dizendo que está vazio. Então, enquanto ela não estiver vazia, eu vou mostrar o elemento da frente, que é q.front, e eu vou remover o elemento da frente com q.pop. Executando esse código, a gente vê que ele remove os elementos a partir da frente, enquanto houverem elementos. Outra estrutura é a pilha, ou stack. Posso definir uma stack de um tipo, aqui eu vou definir, por exemplo, string, stack de strings, e ela funciona na forma de pilha, do tipo LIFO, last in, first out, ou seja, o último elemento a entrar na pilha vai ser o primeiro a sair, como uma pilha de pratos. Então, se eu pegar uma string e utilizar a função push, a gente coloca ela no topo da pilha, que por exemplo string ABC. Se eu utilizar o push em outra string, ela vai ficar em cima da anterior. E eu vou inserindo elementos sempre assim no topo. Quando eu utilizar a função top, ele vai me retornar esse elemento do topo. E a função pop vai remover esse elemento do topo. E aqui no código eu posso definir uma stack com meu tipo string, inserir algumas strings como ABC, string D, string BC. E, por exemplo, enquanto a minha pilha não estiver vazia, eu vou exibir o elemento no topo e eu vou remover esse elemento. Então a gente vê que a ordem é ao contrário da fila, porque na fila o primeiro a inserir é o primeiro a sair, e aqui é o contrário. O último a ser inserido é o primeiro que sai. Outra estrutura é a fila de prioridade, Priority Queue, que é uma fila que vai manter os elementos sempre ordenados a partir de alguma ordem que a gente definir e que por padrão é na ordem decrescente. Então, se eu definir aqui uma fila de prioridade, a Priority Queue, com um tipo inteiro, chamado de PQ, posso inserir os elementos com push, então eu vou dar um push 5, eu vou dar outro push no 3, dar outro push no 7. Essa fila, toda vez que eu insiro um elemento, ela vai ser mantida ordenada. Então, embora eu tenha inserido 5, 3 e 7, por padrão ela vai manter 7, 5, 3, porque ela é ordenada de forma decrescente. Eu vou utilizar a mesma biblioteca da fila e criando uma priority queue de um tipo inteiro, eu vou inserir esses elementos 5, 2, 7. Vocês podem ver que não tem como iterar pela minha fila de prioridade, porque a gente só consegue acessar o topo dela. Mas se eu quiser remover a partir desse topo, eu posso fazer o mesmo processo e exibir o elemento do topo, dando pop. E ele vai remover 752 porque é a ordem decrescente. Se eu quiser utilizar minha fila de prioridade em ordem crescente, que vai ser útil em muitos problemas como o algoritmo de Dijkstra, eu vou ter que definir aqui na definição da minha fila, além do tipo, vou ter que definir um container, que aqui eu vou utilizar o vector, e eu vou ter que utilizar um comparador, que aqui eu vou utilizar o greaterInt. Isso vai fazer com que a minha fila seja agora em ordem crescente. Então, se eu executar a minha mesma fila, ele vai ficar de 2, 5 e 7. Isso é muito útil porque a gente vai sempre manter o menor ou maior elemento no topo. E aí a gente sempre consegue descobrir qual que é menor ou maior em um momento. Outra estrutura é o set. O set é uma estrutura que vai manter os elementos ordenados e com elementos únicos. E diferente da fila de prioridade, a gente consegue iterar sobre eles. Então ele vai realizar operações de inserção e remoção em tempo log dele. E a gente pode definir o nosso set, definindo o tipo, por exemplo, int. Então, para inserir elementos no set, eu vou ter que usar a função insert. Se eu utilizar o insert como 2, depois
com 5, depois eu tentar colocar outro 2, o meu set só vai manter 2 e 5, porque ele mantém os elementos únicos. E por padrão ele mantém eles ordenados de forma crescente. Para utilizar o set, eu incluo a biblioteca set, defino um set. Isso vou inserir alguns elementos, 2, 5, 3. Inserir o 2 de novo. E para iterar no meu set, eu não consigo fazer um loop normal, mas eu posso fazer um loop do tipo range, por exemplo, para cada elemento E no meu set S. Se eu exibir o elemento, ele vai mostrar o meu set ordenado. Eu também posso usar o iterador, então posso fazer um loop com o meu iterador tipo alto, chamado it, que pega o início ds e vai até que ele não seja o fim, incrementando e mostrar o valor apontado pelo meu iterador. São algumas maneiras de iterar pelo meu set. Eu posso utilizar aqui no set também a função find para descobrir se o elemento existe. Quando eu utilizar find, por exemplo, s.find 5, ele vai me retornar um iterador para a posição do 5, ou ele vai me retornar para o end se o elemento não existir. Então, se eu quero saber se um elemento, por exemplo, 5 existe, vou escrever aqui, criar um bool encontrado, eu tenho que chamar um find do 5, e ele tem que ser diferente do end. Porque se o elemento não for encontrado, ele vai ser end. Então aqui meu bool vai conter um valor verdadeiro se o meu 5 é contínuo no set, ou falso se ele não é contínuo. Eu também posso remover elementos do set com a função erase, na qual eu passo um valor, como os valores são únicos, só tem uma cópia. Se eu mandar apagar o 3, ele mostra aqui somente 2 e 5. A última estrutura aqui da STL é o map. O map é uma estrutura um pouco diferente, porque quando eu defino ele, eu não passo somente um tipo, eu passo dois. Eu posso definir o map string double, por exemplo. Então o map vai manter os elementos ordenados, mas os elementos são conjuntos de chave e valor. O primeiro tipo é chave e o segundo é valor. Ele é muito útil para problemas no qual a gente pode querer armazenar um valor correspondente a uma string, só que numa array normal a gente só consegue acessar os índices por número. No map a gente pode usar strings ou qualquer outro tipo de dado como chave para acessar o elemento. Então se eu quiser inserir aqui um double relacionado a uma string, eu posso acessar m no índice, dar uma string como abc igual a 123.4. Então o map vai manter esses pares de chaves e valores. Para utilizar o map, eu vou incluir a biblioteca map. Aqui eu vou passar o tipo 1 e o tipo 2. Eu posso colocar os elementos acessando o índice e definindo o valor, ou eu posso inserir eles com a função insert passando um par de valores, por exemplo, um par de string com double, que vai conter bc e 452. No map eu também posso usar a função find, size e essas outras. Para iterar eu posso utilizar, por exemplo, o for range. Para cada elemento e no vetor, aqui eu tenho que mostrar a chave, vai estar como e.first e o valor como e.second. Exibindo o meu map aqui ele mostra chaves e valores. Se eu quiser eu posso utilizar o meu iterator, como eu não quero escrever para map string double iterator, eu vou utilizar o auto. Então para o iterador it no começo do m até que it não seja igual ao fim do m, incrementando, eu quero mostrar a chave e o valor. Por isso eu vou ter que acessar o valor apontado pelo ponteiro com o first e também com o second. Isso exibe meus valores. Outro jeito, em vez de utilizar dessa maneira, eu posso utilizar simplesmente it seta first e it seta second. E essa é mais uma maneira de iterar por um map. Então, aqui a gente viu diversas estruturas da STL, cada uma com uma utilidade diferente, que vão ser muito úteis na resolução dos problemas. Existem várias outras estruturas também que eu posso trazer em vídeos futuros, mas por enquanto vão ser essas e a gente vai utilizar
outros problemas.